E aí, falando de vitimismo, Ana, bom, eu sou neto de um judeu alemão, né? Meu avô veio para o Brasil fugindo do nazismo em 1934. E está aí um povo que não se vitimiza, né? São os judeus. Né? E teriam assim, dentro do que a gente vive, né? Até você olharia e fala, bom, dentro do que a gente vive até seria, assim, talvez eles possam. Porque quando vem com esse papinho de culpa, não, porque nós somos culpados pelo racismo, a gente tem que pagar uma dívida histórica, um ressentimento racial, um desejo de vingança, né? Peraí, e os hebreus, né, que foram lá escravizados pelos negros do norte da África, que se converteram ao islamismo, né? Esses negros, eles entraram nesse livrinho aí de contabilidade de culpa, né? Os negros que escravizaram outros negros, os negros que participaram do tráfico de negros com os europeus, né? Esses todos também estão nesse livrinho. É um papo muito chato, né? Mas realmente muito chato, né? A gente tem que acabar com isso, gente. Vamos andar, vamos caminhar para frente, né? E aí, falando sobre socialismo, vocês falaram tanto sobre opressores e oprimidos, socialismo. Esses dias saiu aí uma pesquisa sobre o Reino Unido, né? 2/3 dos jovens do Reino Unido, eles acham que o socialismo ainda é o caminho, e aquela velha história. Aí vou deixar a bola com qualquer um aí, vocês se atropelem à vontade. Meu Deus do céu, aquele velho papo, não deu certo porque não foi aplicado da maneira correta, ou não deu certo porque foi aplicado só 1000 vezes. Na 1000ª vai dar certo, mesmo que você use a mesma fórmula. Mas que chatice, o que está acontecendo? A nossa juventude me preocupa, sinceramente. Bom, eu isso aí posso é uma coisa pegar que o Thomas rapidinho esse Sowell... gancho? Vai, Ana. Eu só vou te dar a bola, só vou te dar a bola. Thomas Sowell chamaria de tirania da visão. É a insistência numa visão ideológica que se recusa a checar as premissas, né? O Rodrigo deve ter lido esse livro também. Foi um dos últimos livros do Ben Shapiro, do lado certo da história. E a preocupação, tem um capítulo nesse livro que mostra como nós vivemos nos tempos mais ricos da humanidade, em tecnologia, em ciência, em liberdade sexual, em liberdade profissional. São os tempos mais livres, né, da humanidade. E, no entanto, essa liberdade que nós temos, ele conta nesse capítulo como ela é usada de uma maneira muito distorcida, e o que preocupa é que dentro dessa gama de informação que temos, né, acesso na palma da mão a qualquer tipo de informação, essa nova geração dos millennials, né, a geração Z, como é chamada, eles não sabem da história, eles não sabem. Saiu uma pesquisa recente, há alguns meses, até está no site da ABC News, aqui nos Estados Unidos, que 63% dessa geração eles não sabiam que 6 milhões de judeus haviam sido mortos. Aí 50%, Lacombe, você vai ficar de cara com isso, 50% não tinham a menor ideia de nenhum nome dos milhares de campos aí de concentração e guetos, né, da Guerra Mundial, e um em cada 10 adolescentes sequer ouviu falar do Holocausto. É inacreditável como essa geração aí que defende tanto pautas marxistas, né, o socialismo, o comunismo, eles defendem sem mergulhar na história, eles não vêm da história. Provavelmente, se perguntar o que eles acham do Muro de Berlim, foi o muro que caiu, estava velho, né? Estava velho, caiu sozinho. Não sabem absolutamente mergulhar na história. E aí o que acontece? Paralelamente, aquele casal de pais que nós vimos na audiência pública de uma escola pública aqui nos Estados Unidos, nós já estamos presenciando aqui, eu sei porque eu tenho uma enteada de 15 anos no ensino médio, um certo revisionismo histórico. Isso é muito preocupante, porque quando você muda a história para projetos de poder, isso acaba entrando exatamente no caminho que Goebbels fazia, né? De falar uma mentira 1 milhão de vezes até que ela passe a ser verdade. Fiuza, isso vai ser pauta de um programa nosso, com certeza, né? A doutrinação ideológica é o que está acontecendo na educação americana. Isso é preocupante. Agora, pegando um gancho disso, só porque eu não tinha falado também da questão das Olimpíadas,
que a Lacombe e a Ana trouxeram, vamos lembrar, e aí junta tudo, né? Talvez seja o grande resumo disso, mas é porque tem tantos, né? Eles são que nem os Smiths do filme Matrix, né? Eles são todos muito parecidos, porque é tudo uma feira de demagogia, né? O Colin Kaepernick, quem não lembra, é aquele jogador da NFL que era um dos mais medíocres. Claro que o cara chegou na NFL, já não é medíocre, mas dentro do contexto ali, ele não era dos melhores, e aí, naquele ano em particular, ele estava bem ruim, né? E aí, ele de repente ganha um holofote mundial, um destaque enorme por se ajoelhar e se recusar a cantar o hino dos Estados Unidos, uma coisa que une o esporte, que une pela meritocracia, pelo empenho, pelo esforço individual e coletivo, já é deixado de lado pela politização. E aí depois o hino da América, que é a nação, né? As pessoas têm diferenças, você discorda do seu vizinho, mas estamos todos no mesmo barco. E isso era uma coisa que democratas entendiam na época do JFK. E aí, de repente, ele se ajoelha em protesto. Um cara que é milionário, um cara que está no topo dos 0,1% de renda, de fama, de tudo, né? Então, assim, é exatamente isso, é cuspir no legado, é a ignorância em relação ao que permitiu ele chegar até ali, é um grau de ignorância, de desinformação muito, muito assustador, né? E o ressentimento, né? A mediocridade se encontrando, dando esse grito de... E hoje em dia é tudo assim, né? Hoje em dia o primeiro que chorar vence o troféu, o que mais mostra supostamente indignação, ele é o melhor, né? A interseccionalidade é isso, né? Quem consegue marcar mais quesitos de minoria, de oprimido, né? Ele é o máximo. Então, está tudo invertido. Está tudo invertido agora. Isso é um trabalho homérico para reverter, né? Porque, como disse a Ana, a coisa está chegando e já chegou muito forte nas escolas, nas universidades, e está invadindo ali o campo que era um campo de educação familiar, né? E o politicamente correto é avassalador. Muitos pais hoje em dia não sabem como reagir. Então, é um quadro preocupante. Fiuza quer falar um pouquinho, mais um case de marketing, né? O socialismo, aí, marxismo cultural, gramscismo, escola de Frankfurt. Eles venderam essa ideia e as gerações mais novas compram com muita facilidade. Como eu defendo os oprimidos, eu vou fazer uma pergunta para o Luiz Ernesto Lacombe, que é um oprimido nessa bancada, né? Assim, de pessoas tão exuberantes e que falam bastante. Então, a pergunta para você, Lacombe, jogando a bola para você. Nessa linha, o que você acha de bilionários, né? Os bons entendedores reconhecerão imediatamente, bilionários investindo em escolas que fazem um proselitismo que não é nem ideológico, é subideológico, né? Supostamente igualitário, supostamente inclusivo, cheio de panfletagem, né? Enfiando no currículo um monte dessas coisas segregadoras, né? Um monte dessas questões artificiais, né? De ganhos de virtude, no sentido de como um coleguinha deve olhar o outro, como um coleguinha deve se referir ao outro, um monte de lixo dessas questões contra o próprio capitalismo vindo desses grandes bilionários. O que você acha disso, Lacombe? Isso é uma situação extremamente preocupante, Fiuza, e que ficou muito pior a partir dessa porcaria desse coronavírus, né? Porque eu tenho dois amigos, por acaso, que têm escolas, né, pequenas, uma média, uma pequena, e diante do fechamento das escolas, eles não conseguiram sustentar. As escolas foram fechadas. E aí você tem esses metacapitalistas, esses bilionários, né, que financiam formação de parlamentares, inclusive, né, que estão comprando essas escolas todas. Então, aquela pluralidade, né, aquelas escolas com várias linhas de pensamento, com maneiras diferentes de ensinar, que é interessante, ainda que você não concorde com uma com outra, você tem pelo menos a possibilidade de escolher para o seu filho o caminho que você acha melhor para ele, né? Então, você imagina, isso é péssimo, isso é horrível, isso é assustador, e isso ficou pior a partir de agora, com todas as escolas que quebraram. Eu ando aqui por São Paulo, né, do meu caminho, da minha casa até a minha academia, eu passo por 3 ou 4 escolas fechadas, quebradas, com placa de aluga-se na frente, porque o prédio está vazio, abandonado, né? E aí vem esses metacapitalistas, esses bilionários,
que se acham os senhores das virtudes, que no fim das contas a gente sabe muito bem o que eles querem, né, que só os bilhões que eles têm já não satisfazem mais, né, eles querem um pouquinho mais, eles querem poder, eles querem controlar todo mundo de alguma forma, querem que todo mundo pense da mesma maneira, e não há nada mais ameaçador à liberdade que você imaginar que todo mundo, né, de forma igual, que todo mundo seja igual. Isso é um atentado à liberdade absolutamente imperdoável e contra o qual a gente tem que lutar muito, Fiuza, muito. Voltou para mim, então? Voltou para você. Tá. Não, então, eu só vou dizer, quer dizer, perfeita a tua análise, só para complementar o seguinte, e o pior é que não pensam assim, não tem uma doutrina assim. Essa porcariada que estão querendo transformar em currículo, em pedagogia, é artificial, não são convicções, porque se ainda fosse um tipo de convicção tenebrosa, nada disso. Eles estão vendendo aquilo que a gente está falando o tempo inteiro, a feira da demagogia. Você pega essa burguesia culpada e afetada e louca para afetar uma grandeza de alguma maneira, o truque é esse. Olha aqui, ó, na minha escola você é mais empático do que na escola do vizinho. Na minha escola, os queridos alunos são mais educadinhos em relação ao próximo, em relação a essa porcariada supostamente ideológica do que do vizinho. Aí, se você perguntasse uns 10 anos atrás, assim, isso cola? Eu ia dizer, lógico que não, porque é tolo demais, é ralo demais, é panfletário demais, é artificial demais, só que colou. Isso aí está realmente prosperando, está dando grana, né? Qualquer tinturazinha dessa que você coloque, né? A gente começou falando de Cuba, né? É isso, é uma medalhinha ali de um ser com uma preocupação adicional. E aí, quer dizer, a burguesia mais fraca, intelectual e moralmente, aquela que quer apenas a ascensão, só quer ascender, os alpinistas, de qualquer forma, onde tiver uma medalhinha, um certificadozinho de virtude, eles estão indo atrás. Então, é isso, a gente está nesse caminho, e se a gente não mostrar, volto a dizer, né, se a gente não mostrar que isso é uma feira demagógica, que isso é pura hipocrisia, que essas pessoas são chatas, são malas, são reaças, são patrulheiras, paranoicas, né? Se a gente não falar dessa maneira, eles vão seguir aí nesse feirão que está dando muita grana. Gente, deixa eu pegar só um gancho para voltar para Cuba, vamos voltar para Cuba, né? Só porque existe a figura, e acho que mesmo no PT, por exemplo, a gente observa isso, né? Tem assim os picaretas com o verniz de igualitarismo e tem os mais raiz, comuna, né? Esses às vezes são até mais perigosos, né? Os leninistas soviéticos e tudo. E é curioso que o Che Guevara ele é uma pessoa no meio do caminho. Ele era um intercâmbio já para a esquerda caviar, né? Porque ele era de uma família classe média argentina, médico, né? E resolveu ir para as selvas atirar em pessoas, né? Mas ele tinha, apesar do que eu já mencionei, o Rolex, a casa que ele tomou para ele à beira-mar, mas ele tinha esse lado também mais raiz, né, que hoje em dia iria matar os esquerdistas caviar, não aguentariam um dia de vida do Che Guevara, né? Então, só para trazer à tona aqui, quando eles tomaram a cidade de Santa Clara, a primeira medida que o Che Guevara adotou foi banir bebida, jogo e bailes, porque ele chamava isso de frivolidade burguesa, né? Veja que curioso, ele mandou queimar livros, ele fuzilou escritores, né? E hoje enaltece ele pela cultura dele. O Santana, roqueiro, está sempre com a camisa do Che Guevara, não sabe que o neto do Che Guevara teve que fugir. O Caneque Sánchez Guevara teve que fugir de Cuba, porque o rock era banido. Então, veja que curioso, né? Um esquerda mais raiz, que nem um Che Guevara da vida, essa turma aí, caviar, não aguentava um dia. Imagina ir para a selva da Bolívia. Não aguentava um dia de Che Guevara, né? Então, assim, com todos os defeitos que esses psicopatas monstros que acreditavam muito numa ideologia, talvez,
tivessem, né, pelo menos eles acreditavam naquela porcaria. É melhor do que esses picaretas com verniz, né, que imitam foca, ficam ricos e depois bancam o igualitário.